Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Sonhamos com o momento em vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele por toda a eternidade. É a maior promessa encontrada dentro da palavra de Deus, Jesus falando que um dia voltaria a essa terra, prepararia morada e levaria todos os seus filhos para viver ao lado de Deus eternamente. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se nós estudássemos a palavra de Deus como de fato ela é, e é o que nós estamos fazendo a cada dia, nós teríamos uma compreensão muito maior do que é a salvação e do que Deus espera que cada um dos seus filhos possa fazer. Haveria uma reforma. Haveria um reavivamento da vida de todo cristão e nós passaríamos a ter um entendimento de como nós devemos viver a cada dia nessa terra. Se observarmos para o texto que nós acabamos de ler nessa manhã, Deus não está pedindo para que nós guardemos ou façamos alguma coisa para que nós herdamos a vida eterna. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. O que é estar em Jesus Cristo é viver uma vida ligada ao Senhor e amar a Deus com todas as forças. É o que Jesus Cristo um dia perguntou a Pedro numa conversa pessoal com ele. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? O Senhor esperava que Pedro amasse a Ele com todas as forças, com amor incondicional. Quando passasse por problemas, Pedro tivesse plena certeza que Deus estaria ao seu lado e ele deveria ser fiel ao Senhor. Quando Pedro passasse por tentações, Pedro deveria continuar amando o seu Deus de forma incondicional, seja qual fosse as circunstâncias da sua vida. Esse amor para com o seu Deus jamais deveria ser mudado. É o que Deus quer fazer com cada um de nós nos dias em que nós estamos vivendo. Ele quer que nós desenvolvamos esse amor de tal forma que nós o amemos a despeito das circunstâncias e dos problemas que nós possamos passar nessa vida. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, é completamente diferente do que muitas religiões falam. Aqueles que aceitam a Jesus, a partir do momento que eles nascem para uma nova vida, eles já não são mais guiados por algumas regras ou por estatutos estabelecidos por esse mundo. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida é guiada pelo Espírito. É nessa união com Jesus Cristo que Ele derrama sobre nós o seu Espírito e faz morada no nosso coração, e o nosso coração e a nossa vida é conduzida completamente por Ele. Quando nós lemos o versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, para que nós possamos ter uma maior compreensão, nós precisamos pensar que nós estamos presos atrás de uma grade, condenados. E de repente nos deparamos com um juiz que, olhando nos nossos olhos, fala o seguinte: você já não tem mais nenhuma condenação, você está livre, você pode a partir de agora viver livremente, porque toda a sua condenação ela foi absolvida, ela foi anulada, e a partir de agora você tem liberdade para viver uma vida livre. Olhando dessa forma, nós vemos o que é que Jesus Cristo fez conosco. Nós estávamos sob a condenação da lei. O que de fato cabia para cada um de nós era a morte eterna. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo morre, aqueles que creem no Cordeiro de Deus têm liberdade, têm vida eterna, têm direito de desfrutar e sonhar e estar eternamente vivendo ao lado de Deus, como os nossos primeiros pais Adão e Eva viviam. O Espírito Santo é capaz de fazer um corpo sem vida voltar a viver. O Espírito Santo renova a nossa caminhada, ele transforma o nosso coração, ele faz mudanças onde nós achamos que não é possível. O que temos que fazer a cada dia é nos submetermos à vontade do Senhor, é submetermos ao Espírito Santo. Aqueles que se colocam nas mãos do Espírito
recebem um novo coração e uma nova vida completamente transformada. No Antigo Testamento, de forma didática, como Deus ensinou o seu povo sobre a gravidade do pecado, é que eles deveriam pegar uma ovelha sem defeito dentro do seu rebanho e levar para o santuário, para que essa ovelha sem defeito, sendo morta, eles entendessem a respeito da gravidade do pecado. Eu começo a imaginar um pai de família indo para o templo adorar a Deus com a sua família e uma criancinha vendo dentro do templo a sua ovelha que ele viu nascer, crescer e se desenvolver. E agora, diante do sacerdote, ela era degolada, o sangue escorria sobre todo o altar. E o pai explicando para essa criança, falando que aquele cordeiro representava o Filho de Deus, que um dia viria aqui a essa terra. E aquele cordeiro estava morrendo para que ela pudesse representar o que Jesus Cristo um dia viria fazer para nos libertar de todos os nossos pecados. Aquela criança sairia do santuário tendo o entendimento que sem derramamento de sangue jamais poderia haver remissão de pecados, jamais poderia ter perdão. A morte é uma exigência da lei. Sem derramamento de sangue jamais poderá haver possibilidade de salvação. Porque todos nós somos pecadores, todos nós transgredimos a lei de Deus, mas louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo alcançou a vitória, e se nós crermos em Jesus Cristo, já não há nenhuma condenação para aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Todo aquele que nasce nessa terra, ele tem tendências pecaminosas. Todos nós estamos propensos a nos envolver com o pecado. O nosso coração é propenso em amar aquilo que não vale a pena. Mas é uma luta que todo cristão tem que travar na sua vida. Aquilo que eu sei que eu devo fazer, eu não faço, mas aquilo que eu sei que eu não deveria fazer, é o que eu tenho vontade de fazer. O apóstolo Paulo já fez essa declaração, mas aqueles que se apegam a Cristo, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que se submetem ao poder do Espírito Santo, o Espírito Santo pode renovar dentro de nós, transformar em uma nova criatura, fortalecer a natureza espiritual, para que no momento da tentação nós possamos estar forte, resistir ao diabo e possamos alcançar a vitória da mesma forma como Cristo venceu. Romanos capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que nós podemos manter viva uma pessoa que já morreu? A única forma de nós mantermos vivo a vida de alguém que já perdeu a sua vida é vivendo a vida de uma outra pessoa. E é isso que Jesus Cristo espera que nós possamos fazer como cristãos. Nós precisamos sim matar o velho homem, mas nós precisamos nascer para uma nova vida, e é a vida que Jesus viveu. Olhando para a palavra de Deus e vendo a maneira como Jesus Cristo viveu, nós precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que veio aqui a essa terra nos trazer libertação de todos os nossos pecados. Se nós nos apegarmos a Cristo, se nós estivermos ligados a Jesus Cristo, tenha certeza que nós a cada dia estaremos revestidos pelo poder do Espírito Santo e alcançaremos forças para viver uma vida vitoriosa sobre todas as ações, sobre todas as investidas do pecado. O que o Espírito Santo efetua na nossa vida não é apenas sentimentalismo, mas o que o Espírito Santo efetua na nossa vida são transformações reais, são pensamentos concretos, são atitudes que precisam ser tomadas no decorrer de uma vida. A cada dia, quando nos deparamos com alguma falha, ao contrastarmos com a lei de Deus e com a palavra do Senhor, nós precisamos sim reconhecer que nós falhamos, que nós erramos, que nós transgredimos, mas nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser moldados, nós precisamos crescer, viver como Cristo viveu. Esse viver uma vida santa deve ser uma obra que o Espírito Santo efetua no nosso coração. É Ele que nos leva a cada dia a desejarmos sermos melhor, a crescermos mais, a vivermos mais semelhantes a Jesus Cristo. É Ele que produz em nós esse desejo de alcançarmos um patamar que dentro de nós não conseguimos sozinhos. Somente uma submissão completamente a Ele é que nós alcançamos esses ideais. Romanos capítulo 8, versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo santo, mas é o pecado que contaminou e manchou as obras criadas das mãos de Deus. Mas Deus quer recriar o ser humano, Deus quer transformar esse ser humano. Ele efetua essas obras através do poder do Espírito Santo. Quanto mais nós nos colocamos nas mãos de Jesus Cristo, mais o poder do Espírito Santo terá força sobre as nossas vidas para que nós possamos ser transformados, moldados e guiados a viver uma vida completamente diferente do que nós temos vivido. Todas as transformações que acontecem no coração de um ser humano precisam ser resultado desse contato direto, desse contato pessoal, de uma entrega sem reserva nas mãos de Deus. O ser humano vivendo nessa terra, ele não consegue na sua plenitude representar perfeitamente o Senhor, o seu Deus, Criador dos céus e da terra e dos seres humanos. Mas um dia, quando ele voltar aqui a essa terra, resgatar os seus filhos e nos levar para vivermos com ele por toda a eternidade, nós seremos transformados, nós seremos moldados, nós mesmos não teremos uma vida limitada, nós teremos vida eterna. Do nosso coração será erradicada a natureza pecaminosa, já não haverá mais possibilidade de pecar, porque nós agora viveremos como Deus vive, como Cristo vive, e nós estaremos livres de todo mal, de toda a condenação do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou todas as pessoas para a salvação. Deus não predestinou ninguém para a destruição eterna. Deus coloca nas mãos dos seus filhos o direito de escolha. Está sob as nossas mãos a responsabilidade de escolhermos viver eternamente ou sermos destruídos eternamente. Viver como Cristo viveu ou vivermos no pecado. O desejo de fato de Deus, e Ele nos faz um convite: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chama a responsabilidade para si. Jesus quer ser a solução para os nossos problemas. Jesus é a solução para a nossa vida. Onde nós falhamos, Jesus Cristo venceu. Ele quer ser o nosso conselheiro, Ele quer ser o nosso Salvador. Se nós nos colocarmos em suas mãos, tenha certeza, nós alcançaremos a vitória. Jamais há possibilidade de salvação longe de Cristo, longe do Senhor. Querido amigo, nesta manhã, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração uma grande verdade. A nossa luta nessa terra é nos mantermos ligados a Cristo. Aqueles que estão em Cristo já não têm nenhuma condenação sobre os seus ombros. Embora nós precisamos da lei de Deus para reconhecermos onde nós falhamos, onde nós caímos, mas nós temos plena certeza que a lei de Deus, ela não resolve os problemas do nosso pecado. Quando olhamos para a lei e descobrimos as nossas falhas, nós então nos lançamos nos braços de Jesus Cristo e falamos: Senhor, por favor, nos cure, nos perdoa. E Ele de fato morreu para nos perdoar, para nos curar e nos trazer a salvação. Por mais que nós pratiquemos obras boas, jamais essas obras nos garantem a vida eterna. Nós sempre precisaremos de Jesus. Aqueles que aceitam a Jesus são justificados. É uma justiça que nós não conseguimos alcançar através de nós mesmos. Essa justiça é dada por Deus como um presente, atribuída a cada um de nós como um presente de Deus, alcançada por Jesus na cruz do Calvário. E dessa forma, nós não podemos esmorecer, nem muito menos desanimar. Nós temos que continuar com o nosso coração cheio de esperança, de alegria, animando uns aos outros, porque vivendo dessa forma, nós um dia, quando o céu se abrir, receberemos de Deus a coroa que Ele conquistou, irá dar para cada um de nós, para que nós vivamos eternamente. Não existe um outro caminho, não existe uma outra solução para o pecador. A única forma, de fato, para alcançarmos a vida eterna é vivendo dessa forma, como a palavra de Deus nos ensina e nos mostra como é que nós devemos viver. Portanto, a cada dia amemos mais ao Senhor, nos entreguemos mais ao Senhor, sacrifiquemos a nossa vontade para viver a vontade do Pai. Vivendo dessa forma, nós receberemos a vida eterna. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, faz as mudanças necessárias que nós precisamos. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.